Olá, Valéria do Método Gerar. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre o ciclo menstrual e atividade física, dar algumas dicas para vocês em relação às fases do ciclo menstrual, sobre a síndrome pré-menstrual, também conhecida como TPM, e também sobre a menopausa. Então vamos lá. Aqui é o ciclo menstrual. Nós temos 4 hormônios principais. O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, o LH, que é o hormônio luteinizante, o estrógeno, né, o estradiol, e a progesterona. Os dois hormônios FSH e LH são liberados pela hipófise anterior, também conhecida como pituitária. Esses dois hormônios, primeiro atua o FSH. Ele é liberado então da hipófise e atua sobre os folículos do ovário para promover o amadurecimento do óvulo. Enquanto vai amadurecendo o óvulo, você vai tendo um aumento do estrógeno, que vai sendo liberado pelo ovário. E o LH, por volta do 12º, 13º dia, ele tem um aumento para que haja então o término do amadurecimento do óvulo. Então, quando o óvulo termina de amadurecer, ocorre a ovulação, né? Por volta do 14º dia, num ciclo de 28 dias, e ele vai para as trompas. E o LH ele continua atuando sobre os folículos e se transforma em corpo lúteo e passa a liberar então a progesterona. Então você percebe que ali ao finalzinho do 14º dia para o 15º, você já tem um aumento grande da progesterona. A progesterona, nesse momento, ela tem a função de não deixar com que o útero se contraia. Então, ela inibe a contração uterina. Ao final de alguns dias, se não houve a fecundação, o corpo lúteo ele vai se descamando, vai reduzindo, diminuindo, involuindo e para de produzir a progesterona, então começa a ocorrer contrações e ocorre então a menstruação. Então nós temos duas fases, onde temos dois hormônios marcantes. Então, primeira fase, o hormônio mais marcante é o FSH e o estrógeno. Então, essa fase é chamada de fase folicular. E a segunda fase, onde você tem mais LH e mais progesterona, a segunda fase chamada de fase lútea. Nós também temos a fase ovulatória, que também é ali no meio, né, desses dois ciclos. Nós temos efeitos do estrógeno, né, no corpo da mulher. Nós não somente ali para a produção do aumento das mamas, produção de gordura nos glúteos, nas coxas, né, que seriam as características secundárias femininas, mas também ela atua no cérebro, no fígado, nos ossos. E aí a gente vai ver que no coração ela tem uma função de proteção. Então o estrógeno atua como uma redução da penetração e retenção do LDL sobre as paredes arteriais, ou seja, a redução do colesterol ruim ali sobre a parede da artéria, produzindo um efeito antioxidante, inibindo a placa, né, a formação das placas de gordura no endotélio, e também estimula a produção de óxido nítrico, que é um vasodilatador, ou seja, o estrógeno, então, para a mulher é um cardioprotetor. Por isso que nós temos aí uma quantidade muito pequena de mulheres com problemas cardiovasculares antes da menopausa.
Em relação ao ciclo, nós temos, por exemplo, as desordens, né, desse ciclo menstrual. E uma das principais é a tríade da atleta, da mulher atleta, que hoje já não é mais chamado de tríade da mulher atleta, e sim de REDS, até porque ela pode não acontecer apenas na mulher, logicamente não tem os mesmos desfechos, mas também pode ocorrer em homens e não somente em atletas também. Então, nós temos três itens, né, três pontos nessa tríade. A desordem alimentar, que não é mais conhecida, a gente não é mais relacionada à desordem alimentar. A amenorreia e a osteoporose e osteopenia. Então, hoje, essa desordem alimentar já é conhecida como baixa disponibilidade de energia, né, de energia alimentar. E aí que produz a amenorreia, e essa amenorreia, né, ou a falta da menstruação, causaria a osteoporose e osteopenia, que na verdade é a redução da densidade mineral óssea. Então, nós temos baixa disponibilidade de energia, causando amenorreia, que causa a redução da densidade mineral óssea. Nós temos vários fatores que podem alterar essa menstruação. A idade, a nuliparidade, ou seja, essa mulher nunca ter tido filhos, uma história prévia já de alterações, uma menarca tardia, alta intensidade de treinamento, uma dieta reduzida, uma redução de peso e de gordura, estresse físico e estresse psicológico. E qual que é a prevalência da disfunção nas modalidades esportivas? Nós temos a maior prevalência em atividades que a estética é bastante necessária, né, para esse esporte, como por exemplo as ginastas. A relação do peso também, quando ela é importante. Então, por exemplo, nas modalidades de lutas e nas modalidades de endurance, né, onde essa pessoa também, a mulher precisa ser magra para poder ter um desempenho melhor nas atividades, como por exemplo na maratona. Essa tríade, né, a REDS, ela também pode ter um quarto fator, que seria a disfunção endotelial. Então, como nós vimos ali, que o estrógeno ele é um cardioprotetor. Quando você deixa de ter o estrógeno, né, por conta desse ciclo que não ocorre, né, ocorrendo a falta da menstruação, você tem um problema chamado de disfunção endotelial, que seria ali um quarto fator. Então, essas mulheres que têm uma baixa disponibilidade de energia para o funcionamento do organismo como um todo, porque acaba comendo menos, ou o que come só dá para o treinamento, essa mulher com essa baixa disponibilidade de energia, ela está produzindo diversos fatores ruins para o seu organismo, né? E aí ela deixa, então, de ter aquela proteção que as mulheres têm com o estrógeno. E aí ela pode acabar tendo uma redução ali da sua condição, do seu desempenho físico. No final do ciclo menstrual, nós temos ali a síndrome pré-menstrual, a TPM, a tensão pré-menstrual. E nessa fase, as mulheres têm vários sintomas, como irritabilidade, choro, o cansaço, as mudanças de humor, compulsão alimentar, tensão, os seios podem ficar doloridos, ansiedade, inchaço, depressão, cólica, sensação de perda de controle, dores contínuas, má coordenação,
dores de cabeça, confusão mental e insônia. Em relação às fases do ciclo, então, como eu falei para vocês, a TPM tem que ser na fase final ali da fase lútea. Então, o que nós temos nesse estudo? Mostrando que a cefaleia, né, na fase folicular, ela tem, 40% das mulheres podem ter, mas na fase lútea, 52,5%. Dores abdominais, 20% na fase lútea, uma diferença significativa. Constipação, 32,5%, também diferença significativa. A diarreia também foi maior na fase lútea e os problemas de relacionamento também foram importantes ali na fase lútea, ou seja, a TPM ocorre no final da fase lútea e esses sintomas aí mostram isso. A questão dos desejos alimentares, principalmente doces, né, também foram demonstrados nesse estudo aqui de Santos. Aqui embaixo, na linha de baixo, você tem os dias do ciclo, e aí essa parte de cima seria os desejos alimentares. E aí você observa que durante todo do dia 7 ali até, né, o dia 22, elas estão mais, os sintomas, os desejos são mais ou menos parecidos. E aí começa a aumentar gradativamente os desejos e permanece um pouquinho logo no início da menstruação ali. Então você observa aqui, então, desejos alimentares aumentados também. Então seria também um sintoma dessa tensão pré-menstrual. Quanto ao exercício, nós temos diversos estudos que mostram a redução desses sintomas, né? E diversos outros estudos que não observam diferenças significantes. Então, parece que o que alguns estudiosos relatam que pode ocorrer aí que mulheres que têm TPM, elas fazem exercício e não necessariamente o exercício reduzir a TPM. Quanto à menopausa ou climatério, né, esses nomes são até confundidos, é quando você tem o término, né, do ciclo menstrual. Então, o climatério vem do grego climater, que é um ponto crítico. Então, o climatério é a transição da fase onde essa mulher tem uma vida reprodutiva para uma vida não reprodutiva. E menopausa é o final, quando termina. Então, acabou a menopausa. Então, quando essa mulher fica um ano sem menstruar, é chamada de menopausa. Enquanto isso, ela está no climatério, ela está ainda nessa fase. Enquanto ela não ficar um ano sem menstruar, não é dado como menopausa. Então, as mulheres precisam ser avisadas que buscar o atendimento médico para avaliar, né, como que está esse ciclo, como que está tudo isso, para que ela não acabe se confundindo, achando que está na menopausa. E muitas vezes essas mulheres podem engravidar nessa fase aí, porque acredita que não está mais ovulando. Nós temos também sintomas, também bastante conhecidos na menopausa, como as ondas de calor, sudorese e calafrios, que necessariamente, normalmente, eles acontecem nessa sequência. Então, vem as ondas de calor, aí depois começa a suar e começa a sentir frio. As palpitações podem surgir junto com as ondas de calor e junto com as tonturas. Insônia, perda de memória, fadiga, cefaleia. Nós temos diversos outros, mas esses são os principais. E aqui nós temos um estudo mostrando que esses sintomas podem ser reduzidos pela realização de exercício. Aqui foram 50 minutos de atividades aeróbicas, esteira rolante. Então, aqui, no primeiro estágio foram 4 semanas e o segundo estágio depois de 8 semanas. E foi observada uma diferença significativa da redução desses sintomas após 8 semanas de atividade física. Bom, então aqui a gente falou só
alguns detalhes sobre esse assunto. Se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, eu tenho 2 cursos, o ciclo menstrual e a atividade física, que é dividido em 4 partes, onde eu falo sobre as fases do ciclo e o desempenho esportivo, né? Quando a gente fala na fase folicular e a fase lútea, como que ocorre o desempenho esportivo nessas 2 fases. E aí a possibilidade de você aplicar um treinamento diferenciado de acordo com essas fases. Depois eu falo sobre a REDS, né, que na verdade são os distúrbios menstruais, onde a REDS é o principal deles. Depois falo sobre a síndrome pré-menstrual e o que o exercício físico pode promover para a atenção pré-menstrual. E a última parte sobre a dismenorreia, que é a cólica menstrual, e o que o exercício físico também pode trazer de benefícios para essas mulheres. O segundo curso é sobre a menopausa e a atividade física. Então, aqui eu falo sobre o fim da menstruação e o que o exercício é a menopausa, quais as consequências da menopausa no organismo dessa mulher. A gente viu o quanto que o estrógeno é importante para a saúde da mulher. Então, quando ele perde esse estrógeno, o que acontece no corpo dessa mulher? E o que o exercício físico pode trazer de benefícios? E aí, tem o combo em que eu juntei os 2 cursos, que é o combo de fisiologia feminina, tá ok? Se você tiver interesse, acesse lá www.metodogerar.com.br na área de cursos online. Um abraço!